Bora, Fel, para as últimas informações da invasão das organizadas aí da Gaviões, Camisa 12 e outras, e também análise da mídia sobre toda a situação do Corinthians. Mano, é inacreditável o que acontece no Timão, hein? Parece que só acontece aqui, cara, é brincadeira. Será que o único jeito é SAF? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida, independente se tá em crise, se tá em ótima situação. Não tem essa, a gente posta aqui, porque a gente ama o Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fala, Zupá. Tudo bem? Boa noite ao fã de esportes. Como pode o mesmo clube viver nos seus dois grandes ambientes numa terça-feira tão oposta? Mas no CT, Carlo Ancelotti deu treino e no clube social, um movimento político importante por parte da torcida. Carlo Ancelotti deu treino da seleção brasileira antes de viajar para o Equador. Inclusive, também vamos para o Equador com a Vitória Leite ao vivo para trazer as últimas informações de seleção brasileira, tá? Mas vamos mostrar então como foi todo o caos. Mais um dia de caos no Parque São Jorge. As imagens são assustadoras. Cerca de 200 líderes das organizadas do Corinthians invadiram o Parque São Jorge por volta das 4 da tarde. Funcionários foram pegos de surpresa e os seguranças não tiveram condições de manter o portão fechado. Ao mesmo tempo em que muitos entravam, outros torcedores penduravam essa faixa no portão principal do clube. Luto. Fechado por má administração. O presidente do Gaviões da Fiel, com a corrente do portão nas mãos, se pronunciou. Fechado por má administração, protesto pacífico, certo, mano? Não somos ninguém, nem Augusto Melo, nem o Mais Stabile. A ideia agora é a reforma do estatuto. Corintianos, vamos se unir. A polícia militar foi chamada. E do lado de fora, muitas viaturas cercavam o Parque São Jorge. A polícia militar também entrou. E depois de uma negociação com as organizadas, o portão social foi liberado e as correntes retiradas. Pelas redes sociais, a principal organizada convocou todos os torcedores para entrar no Parque São Jorge. Cenas que traduzem de forma assustadora o que o Corinthians está passando atualmente. Uma marca negativa na história de um grande clube. Tivemos dia de caos no Corinthians com invasão ao Parque São Jorge no último sábado. Hoje a mesma coisa pelas torcidas organizadas do time. Vamos para o Parque São Jorge, para frente do Parque São Jorge, conversar agora com o Vladimir Bianchini e ele vai trazer as últimas informações. O Vladimir, agora já está tudo mais tranquilo, o pessoal já está se organizando para ir embora. Os torcedores já foram embora e o Vladimir nos conta então como foi que ele encontrou o Parque São Jorge no momento em que ele chegou por lá. Fala, Vladimir, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, Marcelo. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O protesto terminou por volta de umas 6h30 da tarde. Eu cheguei aqui mais ou menos no final desse protesto, então a gente pôde ver os torcedores indo embora aqui do Parque São Jorge, a maior parte deles de ônibus. Eu conversei com o presidente Osmar Stabile, liguei para ele para saber justamente como que foi essa conversa e tudo mais. O que ele disse foi palavras dele, que ele tirou de letra a situação, que não houve qualquer tipo de ameaça, que não houve qualquer tipo de intimidação, que o que os torcedores gostariam de saber e reivindicar era a questão principalmente das categorias de base, por uma maior transparência na gestão. Segundo os torcedores organizados, a categoria de base do Corinthians tem muito problema e o Stabile disse que está profissionalizando mais a categoria de base, tentando modificar essa questão para justamente tentar dar mais transparência para a base. Além disso, ele também falou a respeito do estatuto. Os torcedores querem uma reforma do estatuto, querem o voto direto do fiel torcedor, querem o fim das chapinhas e outras práticas políticas no Parque São Jorge. O Osmar Stabile disse para eles que é a favor disso, mas que com o tempo a coisa pode mudar, porque é um processo político que leva tempo e não é uma coisa tão simples assim de acontecer. A gente está aguardando o Osmar descer aqui para falar com a imprensa. Ele disse para os nossos colegas que vai mais tarde dar uma entrevista coletiva aqui para a gente. E quem falou a respeito da invasão e tudo mais foi o Alê, presidente da Gaviões, e comentou a respeito dos objetivos dos torcedores organizados e de como foi o protesto. Não estamos com Augusto Melo, não estamos com os Mais Stabile, até que ele pode ao contrário. Se ele tiver com boas intenções com o Corinthians, isso pode mudar, mas nesse momento aqui nós estamos desconfiados de todo mundo. E o mais importante, nós precisamos debater a reforma do estatuto, não podemos perder esse pai. Já passou da hora, essa guerra política está atrapalhando isso. O corintiano ele precisa de boas notícias, essa notícia ruim diariamente. O corintiano ele precisa debater hoje, né, se é SAF, se não é SAF, se é a favor de Augusto Melo, se é contra, se é a favor de Osmar Stabile ou não. O corintiano precisa de hoje se essa pauta da mudança do estatuto é boa ou é ruim para o Corinthians.
E deixamos bem claro. Presidente, você tem para respirar até a página 2. Se não vê também que você não está cumprindo com nada que você está falando para nada, vamos voltar aqui. Esse protesto teve corintiano sem ser de torcida, teve sócio do clube. O corintiano tá de saco cheio. E é um momento... Eu sei que tem corintiano que gosta de torcida organizada, não gosta de mim, não gosta do Fantasma, não gosta do Andrés, não gosta do Will. Não tem problema, não gosta do Augusto Melo, não tem problema. Esse momento é de união. Nós temos que unir, o corintiano precisa se unir nesse momento. Mais importante, um recado para a fiel torcida. Mano, venha com a gente, venha participar com a gente dessa revolução corintiana. Precisa de todos. Como eu falei, nós não estamos aqui por A nem por B. Augusto Melo falou para nós sábado que era presidente do Corinthians, mentiu para a fiel torcida. Os Osmar Stabile falou pra gente que não ia colocar ninguém de gestões passadas. Colocou, então não tem que acreditar em ninguém nesse momento. Vamos acreditar na reforma do estatuto, vamos debater a reforma do estatuto. Corintiano, vem com a gente, mano. Vem participar com a gente, você ama realmente com a gente, agora é a hora. Não adianta ficar só em rede social criticando ou dando opinião em rede social. Tem que esticar a manga e vir aqui com a gente, vambora. Os torcedores penduraram algumas faixas dentro do Parque São Jorge e, de acordo com Osmar Stabile, não houve qualquer tipo de vandalismo nem depredação das dependências sociais do Parque São Jorge. Tudo aconteceu de uma forma pacífica, os policiais também já deixaram, eram mais de 20 viaturas aqui, de várias forças policiais diferentes. Agora a gente vê pouca força policial, a coisa já está mais tranquila e a gente está aguardando o presidente do Corinthians se manifestar em breve. Volto com você, Marcela. Tá certo, Vlad. Obrigada, então, por todas as informações e, claro, se der tempo, né, e tiver a entrevista do Osmar Stabile ainda neste Sport Center, mostramos para vocês. E eu agradeço também ao portal Meu Timão pela entrevista do Ale, que é o presidente da Gaviões da Fiel. Eles que fizeram essa entrevista e agradecemos por ter cedido a entrevista aqui para este Sport Center. Bom, vamos lá, André Kfouri, vamos falar sobre o protesto que, de acordo com o Ale, foi um protesto pacífico, mas a maneira como eles entram no Parque São Jorge está bem longe de ser pacífica, é bem assustadora a imagem realmente. Outras imagens deles entrando e correndo ao redor é algo que assusta as pessoas que estavam ali no Parque São Jorge. E eu fico pensando assim, a Revolução Corintiana, para existir uma Revolução Corintiana, ela precisa pelo menos de um pouco mais de organização. Desse jeito, não sei se eles vão conseguir algo diferente. Em um dos vídeos, boa noite Marcela, novamente, boa noite Gustavo, boa noite a todos. Um dos vídeos feitos de dentro, né, de um dos andares ali da sede social, que estão aí nas mídias, mostra com clareza o susto que as pessoas que estavam segurando os seus telefones sentiram no momento em que dezenas de torcedores entraram à força no Parque São Jorge. Então, é preciso que a gente não confunda as coisas. É perfeitamente aceitável a ideia de que os clubes de futebol de massa pertencem, entre aspas, às suas bases de torcedores. Então, o Corinthians pertence aos corintianos, o Palmeiras aos palmeirenses, o Flamengo aos flamenguistas e assim por diante. Mas a sede social, o clube em si, é uma outra situação. É como se fosse uma residência, é como se fosse um prédio. Ninguém pode entrar ali sem ser convidado, sem ser autorizado. Então, essas pessoas que estiveram no Parque São Jorge hoje invadiram uma propriedade particular. Isso não pode ser aceitado, não pode ser normalizado, não deveria ser permitido. Fizeram à força, ainda bem que não tinham intenções de bater em ninguém, quebrar as dependências do clube. Aparentemente, de fato, não houve violência, embora eu tenha dificuldade pessoalmente de entender manifestações como essa como protestos pacíficos. Se o protesto é pacífico, você não invade. Então já se perde a razão a partir daí. Então eu estou falando sobre a forma como as coisas aconteceram. Em relação à indignação desses torcedores, que eu acho que representam muitos e muitos milhões de corintianos, em especial no que diz respeito ao problema político que o clube atravessa, é importante que esse protesto ou essa forma de pensar seja divulgada, seja debatida, seja discutida. De fato, não faz sentido, num clube como o Corinthians, como em tantos outros, aliás, na imensa maioria, que pequenas organizações, pequenos grupos de pessoas determinem quem vai mandar nos clubes de futebol que são representados por milhões de pessoas. É preciso modernizar, é preciso ajustar, é preciso mudar esse tipo de coisa. É preciso, antes de mais nada, pelo menos eu sempre entendi assim, separar o que é sede social e esportes, as outras modalidades, do departamento de futebol. E eles podem e devem ter comandos diferentes, mas essa é uma outra discussão. O fato é que um clube como o Corinthians e como a enorme maioria dos clubes brasileiros, eles são organizações essencialmente políticas que funcionam por causa da política.
da política e do poder. E as regras nesses lugares, elas foram feitas não necessariamente para manter as coisas como elas sempre foram, mas para manter as coisas nas mãos de quem sempre estiveram. É uma diferença pequena, mas é importante. Assim é, por exemplo, na CBF. E nós estivemos discutindo a questão de como o presidente da CBF é eleito, com as cláusulas de barreira, o peso das federações, maior que o peso dos clubes, etc, etc. Nos clubes, que são essenciais ao futebol, a coisa não é muito diferente em termos de acesso ao poder. E isso precisa ser discutido e, em última análise, precisa mudar. No Corinthians, o grande problema, e a gente vem falando sobre isso há tanto tempo, é que no espectro político corintiano não existem quadros. Não existem. Não existem pessoas que possam representar o Corinthians e os corintianos como eles merecem. Não existem figuras à altura do que é o Corinthians e do tamanho da sua torcida. Ô Zupac, é por isso que estamos vendo o que estamos vendo nesse Exatamente. Corinthians. Nós olhamos para o Corinthians e pensamos, mas quem poderia chegar ali? As torcidas organizadas conseguiriam administrar um time como o Corinthians? Não. Quem poderia? Quem seria esta pessoa que conseguiria? Porque quando a gente fala muito do Augusto Melo, é claro que a gente fala do passado do Corinthians, que também levou a todo o caos que estamos vendo essa semana, aliás, esse ano inteiro, desde que o Augusto Melo assumiu, porque a coisa ficou muito mais inflamada a partir do momento que o Augusto Melo assume. Sim. Mas a gente pode começar do Mário Gobi, a gente pode falar do Roberto, a gente pode falar do Andrés, a gente pode falar do Duílio e assim sucessivamente chegando no Augusto. E eu acho que essa é uma leitura do próprio movimento que a gente fala da Gaviões, né? Mas hoje estavam as organizadas, Gaviões, Camisa 12, Sim. Pavilhão, Estopim, e segundo o Alê, eu não sei, mas segundo o Alê da Gaviões, torcedores comuns, não filiados a organizados e até associados do clube também estavam juntos, não sei em qual quantidade. Mas a leitura é essa, né? Tanto que o Alê fala que não é um protesto contra o Augusto Melo, não é um protesto contra o Osmar Stabile. Hoje eles estão em evidência, o Augusto Melo, porque é um presidente afastado, lembremos, indiciado pela polícia por lavagem de dinheiro, por furto qualificado, por associação criminosa. Crimes esses cometidos contra o Corinthians, né? Não é que esses crimes foram imputados a ele, cometidos contra uma quitanda, uma farmácia, e por uma questão moral ele não deveria presidir o Corinthians. A polícia imputa a ele participação nesses crimes contra o Corinthians. Um presidente afastado que tentou dar um golpe de Estado, tentou dar um golpe no último sábado. Não perdamos isso de vista. O Corinthians viveu no último sábado o seu 8 de janeiro. O Corinthians viveu no último sábado o seu 8 de janeiro. E o Osmar Stabile, segundo o próprio Alê, porque ele havia prometido para eles que não colocaria diretores de gestões passadas e colocou diretores de gestões passadas dentro dessa diretoria provisória, né, que vai ficar, se o impeachment passar pelo associado, até que a eleição indireta do Conselho seja feita. Então, todo esse contexto histórico que desemboca nessas figuras atuais pautam esse protesto da torcida, e não é nominal. É pelas más administrações, como disse o Alê. Eu entendo perfeitamente o que o André falou sobre a questão da violação da privacidade do clube social, e é óbvio que os seguranças que estavam no portão, que o associado que ficou assustado, eles não têm nada a ver com essa história e eles não deveriam precisar passar por isso, acho que todo mundo vai concordar, mas no meu entendimento há algo maior que é o simbolismo desse movimento do que propriamente só a questão de entrar ou não entrar onde você é convidado, onde é permitido ou não, e eu vejo esse movimento da torcida corintiana como algo que precisava ser feito, como uma tomada de posição que condiz com o papel que as torcidas organizadas, em especial os Gaviões, o papel que a torcida tem assumido nesse momento, né? A única coisa que o Corinthians tem hoje, que o torcedor corintiano tem hoje, de digno, é a sua torcida. O que restou no Corinthians é a sua torcida. E eu já falei aqui várias vezes e eu vou repetir, a gente já cansou aqui de fazer críticas corretas e duras às organizadas pelos episódios de violência contra outras torcidas, contra jogadores, etc. e tal. E toda vez que isso acontecer, isso tem que ser pontuado. Mas eu repito o que já trouxe em outras circunstâncias. O papel da Gaviões
Gaviões da Fiel, da torcida organizada, nesse caos, no pior momento da história do Corinthians, é um papel muito digno. É a torcida que segura o Corinthians pelas unhas no pior momento da instituição. Então eu vejo essa, como eles disseram, né, essa ocupação ou essa invasão, o Fansport escolhe, como ele quer chamar o que aconteceu hoje, como uma tomada de posição importante. Como se eles estivessem dizendo para qualquer que seja a frente política que esteja interessada em assumir o Corinthians não é de vocês. O Corinthians é do corintiano. Tem coisa importante para acontecer e dentro da falta de crédito de todas as alas políticas do clube, a torcida teve que se posicionar. E o Corinthians é um clube que tem uma relação histórica com a sua torcida do ponto de vista político. A torcida organizada do Corinthians, ao longo da história do clube, já teve diversas manifestações importantes dentro da construção do que é o Corinthians. E eu enxergo o que aconteceu hoje como mais um movimento que vai ser lembrado por muito tempo de uma torcida que está carregando um clube que está definhando nas unhas. Eu repito, o que sobrou para o Corinthians é a sua torcida. E ela está tentando agir para que algo seja reconstruído, sabe-se lá quanto tempo isso seja necessário para acontecer. André, é a maior crise da história do Corinthians? Eu acho que é o pior momento. Eu tenho essa impressão que é o pior momento. Estamos falando de um clube de mais de 100 anos, é muito tempo. Muita gente ruim já esteve dando as cartas no Corinthians. Muita gente já prejudicou o Corinthians. Muita gente já roubou o Corinthians. Mas eu acho que o nível de despreparo aliado a intenções extremamente duvidosas, como mostram os inquéritos, os escândalos, os fatos comprovados, os indiciamentos, compõe um cenário que eu acho que nunca houve pior. Infelizmente, eu vejo o momento atual como o fundo do poço. E quando chega o fundo do poço, a gente começa a pensar em soluções para o Corinthians. Porque, Zupac, tem horas que você olha e pensa e fala assim, mas para onde vai? Quem vai chegar aqui e vai conseguir assumir esse time e conseguir tirá-lo de onde ele está hoje? Não sei, eu não consigo pensar em soluções para isso. Como é que você enxerga algo que pode fazer o Corinthians sair dessa crise, essa crise tão profunda? Se é que existe como sair, assim. E você também considera como a pior crise da história? Sim. Dá para comparar, assim, quando o Corinthians caiu para a Série B, fazendo esse paralelo com o rebaixamento, claro que do ponto de vista esportivo, o rebaixamento foi o pior momento da história do Corinthians e ele foi consequência de um fim, não da gestão inteira, né? Porque o presidente já falecido, Alberto Dualib, foi um presidente importante na história do Corinthians, mas o final da gestão do ex-presidente Alberto Dualib foi tão caótico e com várias questões policiais, inclusive, né? Não é novidade na história do Corinthians a presença da polícia envolvida na gestão, que culminou no rebaixamento. Do ponto de vista esportivo, sim. Mas ali o Corinthians tinha para onde olhar. Porque ali aconteceu uma revolução dentro da política do Corinthians, que foi a tomada do poder, a eleição do grupo político do André Sanches, que construiu uma caminhada muito vitoriosa, até também virar o fio e conduzir o Corinthians para um buraco que a gente está vendo agora. A diferença para mim nesse momento é que não há perspectiva de melhora. Ali havia. Tanto é que aconteceu a melhora. Hoje há pouquíssima perspectiva de melhora. Quando eu, do ponto de vista pessoal, olho para o quadro político do Corinthians, para as possibilidades, eu vejo um pequeno grupo político com um potencial de uma boa administração, mas é um grupo político que não tem força política para ganhar uma eleição hoje. Que pode compor... Que o grupo que... Parte desse grupo fez parte da gestão do Augusto Melo, o grupo do vice-presidente Armando Mendonça, do ex-diretor financeiro Rosala Santoro e de outros integrantes. É um grupo político que eu vejo potencial, não tenho certeza, porque nunca administraram o clube, sim, mas eles não têm força política para isso. A longo prazo é muito difícil. Por isso que esse ponto levantado pelo Alê da Gaviões, da reforma do estatuto e talvez do aumento do colégio eleitoral, sim, você tirando o poder de decisão do Corinthians de pouco mais de 4 mil sócios para o fiel torcedor como um todo, embora isso seja muito complexo e tenha muitos pontos para se discutir, sim, você ampliar o colégio eleitoral, talvez você diminua a influência da velha política dentro do Corinthians. Não é uma certeza, mas é uma possibilidade. Porque assim,
assim, o Augusto Melo teve o seu impeachment aprovado pelo Conselho e assumiu o Osmar Stabile, que é o primeiro vice, de maneira temporária. O Osmar Stabile não só era um braço direito do Augusto Melo até pouco tempo, como ele é representante da gestão Roberto do Alib lá de trás. Então, é a velha política do Corinthians assumindo. Como se na eleição indireta do Conselho, que pode acontecer mais pra frente, ganhar alguém ligado à renovação e transparência, vai ser a volta de quem administrou muito mal o Corinthians também. Então, politicamente, o Corinthians é um clube praticamente morto. Praticamente morto. Existe pouca vida na política do Corinthians e a pouca vida que existe, na minha humilde opinião, ainda não tem força política para crescer. E por isso que eu acho que é importante uma torcida tão atuante do ponto de vista histórico como a do Corinthians se fazer presente e tentar carregar o clube nesse momento onde ninguém olha pelo Corinthians a não ser a torcida que hoje se fez presente. Consegue pensar em uma solução para esse Corinthians, André? Existe um grupo de investidores que está disposto a pagar a dívida e a minha impressão é que se não houver alguém disposto a pagar a dívida e apresentar um plano de pagamento da dívida como prioridade máxima, Sim, nada vai acontecer. A gente falava sobre o rebaixamento agora há pouco. O que aconteceu nos anos posteriores, quando o Corinthians volta à primeira divisão logo no ano seguinte, depois de ser campeão da Série B, e começa a trilhar o caminho das suas maiores glórias, com títulos brasileiros, de Copa do Brasil, de Copa Libertadores, o único que o Corinthians tem, de Campeonato Mundial de Clubes, o último brasileiro a vencê-lo. Tudo aquilo foi feito da mesma maneira que o time é administrado hoje do ponto de vista de orçamento. Ou seja, contratando jogadores e pagando salários que o clube não tem condições de sustentar. Por isso que os times, nos anos posteriores a campanhas de sucesso, era quase que totalmente desfeito. Mas o Corinthians tem um potencial de receita que é tremendo, só que enquanto a dívida não for paga, uma parte gigantesca desse potencial vai pelo ralo, porque é preciso pagar, né? É preciso arcar com juros, etc. Então, enquanto não aparecer uma proposta razoável, consciente, transparente e, acima de tudo, competente de pagamento da dívida, não dá para acreditar em absolutamente ninguém. E existe um grupo conhecido, não todas as pessoas, porque elas não querem inicialmente se identificar, mas esse grupo tem um representante, que é um agente de jogadores, e esse grupo propõe pagar a dívida e, evidentemente, converter o departamento de futebol em sociedade anônima e tocar num novo modelo de administração a vida do Corinthians a partir daí. Eu acho que esse grupo vai continuar se mobilizando, vai continuar tentando dialogar, não com essas pessoas que estão aí, não evidentemente com um cidadão indiciado criminalmente, não evidentemente com a chamada velha política, como bem disse o Gustavo, mas essas pessoas são conhecidas e estão, ao que tudo indica, à disposição do clube. Aí você vê o Hamid aí, a ESPN, falando sobre essa invasão, né, ocupação, os caras querem que fale ocupação, né, os caras da Gaviões. Mano, o único jeito realmente, cara, não sei se tem jeito de ter SAF, será que é SAF? Mas existem SAFs e SAFs, né, olha a SAF do Vasco, uma porcaria. Então, se for uma SAF séria, mas os caras já falaram que não quer SAF, ele é Gaviões. Então, mano, olha o cara que tá no Corinthians agora, o Osmar Stabile, é da época do Dualib, cara, da época do Dualib. Se não me engano, eu acho que o cara que foi hoje nomeado diretor da base, alguma coisa Mané do Posto, não sei que lá do Posto, o cara é da época do Vicente Mateus, mano. Do Vicente Mateus de 1980, cara. Olha isso, que coisa ridícula, cara. A gente vai ficar nessa aí até quando, mano? Não tem ideia nova. Quando entra alguém com ideia nova, já é confrontado ali, mano, é muita pressão em cima do cara. Não tô falando do Augusto Melo, porque, né, felizmente, se acontecer realmente que a polícia indiciou, é papo de prisão. Assim como era papo de prisão pro Andrés, o Duílio. Então, cara, o Corinthians não tem jeito, é brincadeira, mano, na moral. Esses caras têm que tomar um susto muito forte aí pra acordar pra vida e parar de roubar o Corinthians, pra algum dia a gente voltar a disputar títulos grandes e ano após ano, né? Quem acha aí os antes que comenta aí, acha que o Corinthians vai acabar, o Corinthians nunca vai acabar, meu irmão. Pode ficar. E se acabar, vocês vão ficar tristes, mano, porque os caras que mais dão engajamento são os antes aí, ó, que estão sempre aqui comentando, assistindo nossos vídeos. Os antes aí não vivem seu Corinthians. É impressionante. Aqui no canal, mano, tem palmeirense inscrito aqui no canal. É brincadeira. Então é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.